Olá a todos e todas. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você assistir ao nosso programa. O Evangelho para Além dos Tempos. Esse programa que está chegando hoje, a sua edição de número 103, né? E está sendo transmitido para 9 canais. Nós entramos agora com um novo canal, que é o canal Teologias da Libertação. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. E hoje nós vamos comentar o Evangelho do Domingo de Ramos, que é Mateus 27. Mateus 21, né? Estava com outra coisa aqui. Mateus 21, 11. Né? Então a gente sabe que Jesus entrou lá em Jerusalém, montado num jumentinho, e é justamente essa uma das primeiras perguntas que eu vou colocar aqui para os nossos convidados. Hoje nós temos uma novidade, né? Nós temos aqui o nosso querido Chico Alencar, vem se juntar, né? Vem aqui estar junto conosco nesse programa, né? De vez em quando o Chico vai nos dar a honra de estar aqui. Então eu coloco aqui o Chico na tela e o Frei Gilvander, que está aqui já há bastante tempo conosco. Chico, muito bem-vindo, muito obrigado por estar se juntando a nós. Prazer é meu, ainda mais para falar do Evangelho de Jesus Cristo, que me faz um bem enorme a tanta gente, né? Desde que bem entendido, porque também ele é objeto, aliás, há muitos séculos, de manipulações, de desvirtuamento, de negações, que a gente tenta combater aqui com a força do Espírito Santo. Um prazer falar também, além de você, Ana, com o Frei Gilvander, que é desses da caminhada. Muito bom. Gilvander, suas palavras. Olá, Ana Helena, Chico Alencar, que maravilha, que beleza ter a sua participação conosco aqui, né? Sejam bem-vindos, bem-vindas todas que estão chegando para participar aqui dessa prosa, dessa roda de conversa, para a gente refletir aqui a partir do Evangelho do Domingo de Ramos, agora 2026, é Mateus 21, versículos de 1 a 11, né, Ana Helena? Isso aí. Então eu vou colocar já aqui duas perguntas iniciais, vou direcionar ao Frei Gilvander, mas nosso Chico Alencar fica à vontade se quiser comentar depois. Então, como todos sabem, a cena da entrada de Jesus em Jerusalém foi montada em um jumentinho. Não foi montado num cavalo branco, como um príncipe encantado ou como um rei vitorioso, né? E aí eu fico pensando, fico refletindo, como que essa escolha de Jesus por um símbolo de humildade, de certa maneira um símbolo de impotência, como que isso questiona as formas atuais de fazer política e a busca por prestígio dentro das instituições de poder, inclusive, claro, dentro da Igreja Católica. Essa é a primeira questão. E a outra é pensando aqui no significado de Osama. Osama, em aramaico, não é apenas um louvor, significa liberta-nos agora. É um grito de socorro de um povo oprimido. E aí vem a questão, se entendermos a liturgia como um clamor de libertação, uma libertação imediata, de que maneira a nossa oração e a nossa fé devem se traduzir em ações concretas hoje, né, diante desse desafio, né, nessa busca desse objetivo da libertação. Então, Frei Gilvander, a palavra é sua.
Ana Helena, gratidão pela introdução e por duas perguntas muito importantes, né? A gente precisa compreender um pouco o contexto. Tem gente que acha que a Bíblia não precisa ser interpretada, mas como o texto precisa ser interpretado, né? Então, essa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 1 a 11, que aliás está nos 4 evangelhos da Bíblia, né? Com algumas diferenças, mas muitas semelhanças. Ela, por um lado, revela uma experiência das primeiras comunidades cristãs que no domingo do início, antes da paixão de Cristo e da celebração da ressurreição, celebrava essa procissão de ramos na entrada em Jerusalém, né? E segundo o quarto evangelho, o evangelho de João, melhor dizendo, o evangelho do discípulo amado, Jesus teria ido em marcha, em peregrinação a Jerusalém, a capital da Palestina, por no mínimo 3 vezes. Mas segundo os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus teria ido apenas uma vez a Jerusalém e foi para participar nessa subida da Galileia, da periferia para a capital, né? Onde estava o templo, onde estava o sinédrio, onde estava o governador, que era biônico, imposto pelo imperador de Roma, né? Onde estava o sinédrio, que tinha a maioria sendo controlado pelos saduceus, que eram os grandes controladores da terra, os grandes grileiros de terras da época. Então, Jesus sobe, e é nesse contexto, né, Jesus subindo, já tendo sido ameaçado de morte várias vezes, Jesus já tendo assumido que iria doar a sua vida, que ele é aclamado pelos seus discípulos, né? E aí é importante a gente levantar a hipótese que provavelmente não foi uma entrada tão triunfal. Por exemplo, na Bíblia da tradução de Jerusalém, coloca o título assim, Entrada Triunfal de Jesus. Essa procissão de ramos, provavelmente ela aconteceu nas aldeias próximas ali de Betânia, de Betfagé, que em aramaico significa casa dos figos verdes ou dos figos imaturos. Então, assim, nas proximidades de Jerusalém, mas nas aldeias na periferia de Jerusalém. E aí Jesus é aplaudido, louvado e reconhecido por quem? Pelos seus discípulos e discípulas. E quem que eram? Basicamente, povo humilde, de periferia, e principalmente camponeses que estavam alquebrados e profundamente angustiados diante da opressão que se estabelecia lá na capital de Jerusalém, seja pelo templo, né, o governo, uma teocracia, um consórcio muito grande para oprimir o povo, né? Que às vezes as pessoas perguntam assim, mas interessante, no domingo de Ramos o povo estava aplaudindo Jesus, depois 5 dias depois o povo estava crucificam. A gente precisa fazer uma distinção. Esses que acolhem, que reconhecem Jesus, certamente são o povo camponês, o povo humilde, o povo explorado, né? E lembrar que a Palestina era uma colônia do grande Império Romano, que era um império escravocrata, né? E depois, no dia da paixão, sexta-feira da paixão, quem grita insuflado por saduceus e fariseus é o povão, é a massa alienada que está ali vendida, né? Apoiando o lado errado da história. Outra coisa importante, essa pergunta que você fez, Ana Helena, porque entrou assim ao longo da história da igreja, de entender essa palavra Hosana, Hosana, bendito filho de Davi que está chegando, como se fosse simplesmente um louvor, uma louvação, né? Mas é importante a questão que você levantou, porque se a gente olha atentamente lá na língua, no aramaico, essa expressão Hosana, ela não é principalmente um tom de aclamação, de louvor, mas é um clamor, um pedido de socorro de quem está fortemente sendo pisado, massacrado, violentado, e é como se dissesse assim, liberta-nos, Senhor, né? E outra questão importante lembrar também, que no Evangelho aparece assim, quando diz, quem que é esse que está sendo aplaudido aí? Aí diz que
O povo dizia, é o profeta de Nazaré da Galileia. Então, Jesus entra em Jerusalém, não sozinho, mas com os seus discípulos e discípulas, e ele é aplaudido por esses, e entra como profeta, e não como rei, triunfal, né? Outro aspecto, Ana Helena e Chico, que eu gostaria de recordar, que nos 4 evangelhos, né, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, se diz lá que essa entrada de Jesus em Jerusalém, ela foi planejada de forma clandestina. Que quando diz assim, enviou 2 discípulos, vai ali na frente, no vilarejo ali, vocês vão encontrar uma jumenta com um jumentinho, pega lá emprestado e traz para mim. E aí eles falaram, mas e se perguntar, o que é que nós vamos fazer? Fique meio calados, não fale a verdade. Despiste, diga apenas assim, o Senhor precisa dele. Reconhece Jesus como Senhor, que é afirmar que Jesus é que é o verdadeiro libertador, e não, na época, o Senhor era o imperador, era o sumo sacerdote, né? Então, porque se falasse a verdade, olha, nós queremos o jumentinho para Jesus entrar em Jerusalém, obviamente que as forças de repressão, a repressão seria muito maior. Então, assim, e outro aspecto muito importante também, o fato de entrar, o Evangelho de Mateus é o único que diz que pediu para trazer uma jumenta e o filho jumentinho. Então, deixa em dúvida se Jesus foi montado na jumenta ou no jumentinho. Mas os outros evangelhos falam em jumentinho. Mas importante é que Jesus entra como um profeta humilde, né, em sintonia ali com o povo que estava sendo pisado, e o povo estava vendo nele uma esperança. Então, certamente, esse evangelho é para dizer assim que a libertação verdadeira vem a partir da prática dos pequenos, dos humildes, dos que estão marginalizados, né? E aí é como aquela música que o Dom Helder Câmara gostava disse, depois virou música, né? Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. E Jesus acreditava nos menores, nos pequenos. Um detalhe, Ana Helena e Chico, lá no Evangelho de Lucas, na versão desse Evangelho do Domingo de Ramos, diz que quando Jesus está entrando, parte dos fariseus começa a apertar Jesus. Jesus, mande esses seus discípulos se calarem. Quer dizer, vem uma repressão, uma censura para aquela experiência ali de uma libertação sociopolítica que estava vindo a partir do povo. E Jesus, de forma altaneira, diz, né? Se calarem os meus discípulos, as pedras gritarão, né? E a música das comunidades eclesiais de base, né? Se calarem a voz dos profetas, as pedras gritarão. Então, vejo muito nesse Evangelho do Domingo de Ramos, assim, a experiência dos movimentos sociais populares, né? Dos povos indígenas, dos povos originários, dos povos tradicionais, dos povos de periferia, dos irmãos e irmãs de rua, que fazem as peregrinações irmanantes, lutando pelo bem comum, pela justiça, e muitas vezes são incompreendidos por quem está nos poderes da política, da economia e da religião. Fico por aqui e estou curioso para ouvir o nosso irmão Chico Alencar. Bem-vindo, meu irmão. Pois não. Posso ir, Para Ana? falar, Chico, eu só quero fazer uma correção aqui, porque eu acabei não te apresentando. Eu queria te apresentar como um militante do Movimento Nacional de História e Política, né? Que a gente sabe que você é. Né? E a gente vai ter agora o encontro, né, do movimento lá em São Bernardo do Campo, no final do mês de abril. Então, estamos aqui com Chico Alencar, do Movimento Nacional de História e Política. Vai lá, Chico. E nos vemos presencialmente no 13º Encontro Nacional de Fé e Política, como você disse, lá em São Bernardo do Campo. Creio que é 24, 25, 26 de abril, né? Beleza. Inscrições abertas. Mas, olha, esse Evangelho, e o Evangelho não é um compêndio doutrinário, não é uma regra moralista, é a história da vida de Jesus de Nazaré, sob vários olhares dos diferentes evangelistas, mas tem partes comuns como essa, Frei Gilvander já destacou, todos os evangelhos relatam a entrada em Jerusalém.
E o que me chama muita atenção é o contraste, porque era a festa das tendas, vésperas da Páscoa judaica, e tinha as solenidades oficiais. O governador da Judéia, da Samaria, da Idumeia, que era Pôncio Pilatos, ele fazia o seu desfile em cavalos fogosos, grandes carros daquela época. Ele era o representante da dominação imperialista de Roma naquela região, a Palestina, de uma maneira geral. E Jesus é o contraste. Claro que a festa das tendas e a festa da Páscoa depois era uma festa de multidões. Tinha muita produção oficial, muita máquina para atrair o povão. E Jesus entra subversivamente. O poeta Murilo Mendes, mineiro, um dos primeiros modernistas, ele dizia que era a entrada daquele que, pisando ramos, se tornava o guerrilheiro da paz. E não por acaso, ainda nesse capítulo de Mateus, que é o 21º, logo a seguir da entrada, não triunfal, da entrada arrebatadora de Jesus com o seu grupo de desvalidos, de pequeninos, de estropiados, o povo, a ralé, tem o relato da expulsão dos vendilhões do templo. Jesus chega até o templo e lá vê que a casa de oração se transformou num covil de ladrões. E é curioso, os evangelhos são lindíssimos porque cada versículo tem praticamente uma possibilidade de interpretação, um alimento. Jesus fez questão de usar um jumentinho ou uma jumentinha, ou a jumenta com o seu jumentinho, fecundidade da vida, no contraste com os cavalos de raça dos imperadores e dos governadores, das autoridades. E mais, ele pede emprestado um pequeno povoado ali e faz questão de dizer, logo devolvemos. Quando a gente vê muita autoridade surrupiando o dinheiro público, ele tem essa preocupação, vamos usar, mas é um empréstimo, logo, logo devolvemos. E mais, as crianças também, Frei Giovana, se juntaram nisso. E Sem Jesus, dúvida. no episódio da expulsão dos vendilhões do templo, que se segue, ele fala, vocês não estão lembrados na Escritura, que diz que da boca dos pequeninos e dos que mamam arranquei um louvor. Pois é, essa pureza das crianças, essa força dos pobres, dos pequeninos, essa compreensão da missão libertadora de Jesus, e só é porque tem os outros, ele está com seus discípulos e uma pequena multidão traz. E mais, os ramos da paz, que muita gente no domingo de Ramos, hoje em dia, 2025, tantos séculos e milênios depois, gosta de levar para casa para proteger das tempestades, é um símbolo da vida. Não por acaso, lá no Gênesis, a avezinha, que mostra que a vida não vai naufragar, vem com um raminho de oliveira no bico, terra à vista. Os ramos que saúdam Jesus são um sinal do verde da terra, que é também elemento de vida. Então, olha, nessa entrada em Jerusalém tem a contestação do poder imperial e dos seus lacaios na Palestina. Tem a simplicidade dos pequenos, tem a pureza das crianças e tem também a questão ambiental e ecológica, o verde da vida que existe para nos salvar, que existe para fazer a nossa caminhada um pouco mais suave. Aliás, as mantas também são depositadas, o próprio animalzinho que serve da caminhada de Jesus, a quadros clássicos desde a Renascença sobre esse episódio, também mostram essa comunhão com a natureza, com tudo que pulsa, com tudo que caminha, com tudo que é verdade verdadeira mesmo. Eu estou sabendo que vão fazer na
Semana Santa, algumas igrejas de massa aí, manifestações multitudinárias em estádios, com claro intuito politiqueiro, mas para falar de Jesus ao pé da cruz. O sinal da cruz, ele vem diante dessa simplicidade do guerrilheiro da paz e da justiça, da ligação com os oprimidos, os condenados da terra, e não com qualquer teologia do domínio ou da prosperidade. Isso é mais coisa lá da festa do Império Romano, não da festa de Jesus Cristo. Muito bem, você falou aí da relação dos ramos com a ecologia, e essa é justamente uma questão que eu separei aqui, né? Porque o Marcelo Barros, a gente aqui no programa, o Marcelo é o criador do programa, né? E a gente aqui sempre usa um texto dele como iluminação, né, para o nosso programa. E no texto que o Marcelo escreveu sobre o Domingo de Ramos, ele sugere claramente que a bênção dos ramos deve dialogar com a espiritualidade ecológica, né, e com as tradições afro-brasileiras, inclusive, né? E aí, nessa questão, eu coloco: como podemos construir uma atuação política, né, que integre a defesa da natureza, chamada ecologia integral, e o respeito à diversidade religiosa, né, como sacramento do amor divino, né, que é como o Marcelo chama. Então, eu queria que você fizesse um comentário sobre isso. Bom, hoje em dia, século XXI, a gente tem clareza, embora esse pensamento ainda não seja predominante, pelo menos na sociedade brasileira, de que o Estado, provedor das necessidades do povo, do bem público, ele tem que ser laico e não religioso, qualquer que seja a religião, tem que ser respeitador do direito de crença, qualquer que seja a crença, e do direito de não crença também. Então, nós entendemos que a interpretação e o sentimento do Evangelho tem que estar dentro dessa ótica. O poder político não existe para propagar ou acolher determinada religião. Eu entendo como completamente equivocado ter bancada evangélica. Tem que ter bancada do interesse público, bancada dos trabalhadores, bancada dos camponeses, como tem bancada dos industriais, bancada dos banqueiros. Bancada da Bíblia não tem nada a ver, até porque a Bíblia ultrapassa o momento imediato do poder terrenal. Jesus foi isso. Aliás, achavam que ele vinha para ser o líder da libertação da Palestina imediatamente contra a cruel dominação romana, e ele falava: meu reino não é deste mundo, mas não pedia para ninguém se evadir desse mundo. Nessa mesma frase, que está, creio, no Evangelho de João, não é, Frei Gilvan? Meu reino não é deste mundo, mas não peço, Pai, que os tire desse mundo, mas os livre do mal. E o mal é isso: você querer impor uma religião sobre a outra, você catequizar para interesses políticos, você entender que templo é dinheiro, que os pastores ou os líderes religiosos podem enriquecer à vontade às custas do dinheirinho sofrido do povo humilde. Mas isso, infelizmente, ainda é muito forte. A gente tem que fazer o caminho contrário, entender o Evangelho como um convite ao diálogo com todas as expressões religiosas. E em cada episódio da vida de Jesus, toda a dialética da existência humana, em todos os tempos, para crentes e não crentes, crentes de quaisquer denominações religiosas, inclusive as de matriz africana, de matriz indígena, é isso que a Semana Santa resume, sintetiza: a dialética da vida, da comunhão, da morte e da ressurreição. Tudo na vida é mudança, tudo na vida caminha nessa direção. A gente nasce, a gente cresce, a gente percebe que existe o outro, e é o outro que nos dá sentido, sou porque nós somos. A gente tem o sofrimento, a gente tem, como dizia o Hélio Pellegrino,
cujo 38º ano de morte passou despercebido, no dia 23 de março, ele dizia que a morte é uma ruptura drástica da forma, mas ele ele acreditava na ressurreição da carne. Fala, e se tiver outra encarnação, eu quero voltar nessa mesma que eu estou sendo aqui, que é um dom divino. Todo cristão devia, ao entrar numa padaria, se persignar, ao cortar uma laranja e ver as duas faces dela, se ajoelhar, que a beleza da criação é fantástica. Então, está tudo interligado. E os ramos são símbolo da vida. Nós somos irmãos de tudo que tem raízes, como as palmeiras, de onde se tiram os ramos, patas e asas, e guelras. Tudo que vive é nosso irmãozinho, a nossa irmãzinha. E a história da Páscoa e da entrada em Jerusalém tem esse sentido. A gente é chamado a entrar numa dimensão grandiosa da vida, que é holística e que é política no melhor sentido da palavra, da polis, da cívita, da cidadania, da igualdade. Muito bem. Frei Gilvander, faz suas considerações finais, que a gente já está se encaminhando para o final do programa. Exatamente, Ana Helena. Basicamente, eu estou aqui extasiado de felicidade, assino embaixo da reflexão da partilha que nosso querido Chico Alencar está propondo, né? Só acrescentar um detalhe assim, eu acho que é claro, né, que esse evangelho do Domingo de Ramos, Mateus 21, de 1 a 11, está nos outros evangelhos também, essa entrada de Jesus com seu movimento, nos convida para celebrar a Semana Santa, mas como uma esperança de libertação também social e política, né? A gente deve evitar participar de celebrações que desvinculam a fé cristã, que desvinculam o evangelho da realidade social, política, econômica e ecológica, né? No último dia 24 de março agora, nós celebramos 46 anos do martírio de Dom Oscar Romero em El Salvador, que foi fuzilado, né, por um atirador enquanto celebrava a missa. Por quê? Porque ele se colocou, como Jesus Cristo também doou a sua vida, ele se colocou ao lado do povo camponês, do povo de periferia, que estava sendo alquebrado e profundamente violentado pela ditadura militar civil empresarial imposta lá, em parte também insuflada pelo Império dos Estados Unidos, né? Então, que eu desejo a todos e todas que possamos vivenciar a fina flor da espiritualidade da Semana Santa, que passa por ver assim a esperança nascendo e sendo cultivada a partir dos pequenos, dos movimentos sociais, de quem está lutando pelo bem comum, né? Parar de ver esperança nos grandes, nos poderosos, né? Ver que na espiritualidade também está o domingo, está a quinta-feira da paixão, o lava-pés, né? Doação de vida, né? Sexta-feira, Jesus, o justo, inocente, condenado à pena de morte, mas celebrar para a gente ver as ressurreições. Então, desde já, desejo uma feliz Páscoa e uma abençoada Semana Santa, que a gente saia mais animado para sermos ramos de esperança de uma humanidade que está vivendo grandes desafios. Gratidão, Chico Alencar, gratidão, Ana Helena, gratidão a todos que estão assistindo aqui. Chico, seus votos de Feliz Páscoa. Pois não, Ana Helena, Frei Gilvander, eu já ganhei esse presente de Páscoa, que é poder compartilhar essas minhas reflexões menores. Eu não sou teólogo, não sou de formação religiosa mais organizada. Eu aprendi na vida, aprendi na juventude estudantil católica, aprendi com os meus queridos amigos da teologia da libertação, aprendi com o meu amigo que você tão bem biografou e mantém vivo, Ana Helena, o Pedro Casaldáliga, Olha o Pedro aprendo com Casaldáliga. o Marcelo Barros. Oi? Pedro Casaldáliga está para trás. Ah, sim, que delícia. Pois é. Então, a escola da vida, desde minha mãezinha, meu pai era agnóstico, um piauiense, um nordestino agnóstico, ele olhava com curiosidade a dimensão religiosa. Minha mãe tinha uma formação religiosa mais tradicional, mas que me deixou a sementinha.
e eu virei um entusiasta, sobretudo de Jesus Cristo, libertador. Me faz muito bem, eu tenho muita alegria. Inclusive as reflexões dominicais que faço, por texto, na minha rede, chama Breves Reflexões para Cristão, para Crentes ou Não. Ela vai virar livro agora. Tem uma editora interessada, estamos organizando tudo isso. Então, estar aqui com vocês nesse início da semana de maior profundidade da fé cristã, mais que o Natal até, que entra muito, já foi dominado pela sociedade capitalista de consumo, então tem muito isso, essa festa bonita do Natal. A festa da Páscoa, e esse domingo de Ramos, que abre a Semana Santa, é a mais importante, exatamente porque tem a encarnação da vida, os seus valores, e tem a possibilidade da travessia, da superação, da passagem da escravidão para a liberdade, como os judeus fizeram contra a escravidão do faraó, liderado por Moisés, tem a passagem das trevas para a luz, da morte para a vida. Isso é o sentido da nossa existência. A gente está sempre ao longo da vida morrendo e ressuscitando, caindo e levantando. Isso é ser humano, travessia. Feliz Páscoa para todos. Bom, eu quero encerrar citando aqui uma frase que eu gosto muito do Dom Helder Câmara, em que ele diz: quando fores muito elogiado, conta os dias entre Domingo de Ramos e a Sexta-feira da Paixão, né? Porque muitas vezes nós deixamos o nosso ego, né, crescer muito, inflar muito, né? Ficamos nos achando muito além do que somos, né? E então Jesus nesse evangelho traz essa lição profunda de humildade, né? Lá no jumentinho, né? Entrando em Jerusalém como se não fosse ninguém, né? Como se fosse um impotente, uma pessoa que não tivesse nenhum tipo de poder, esse poder, né, que a gente sabe que corrompe, né? Era o poder que ele não queria realmente para ele e para ninguém. Então eu desejo a todos uma Semana Santa, como foi falado aqui, uma Semana Santa que celebre essa festa de busca pela libertação, e um domingo de Páscoa abençoado a todos. Muito obrigado, Chico, foi uma alegria, um presente de Páscoa para mim também, receber você aqui. Grande abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau, um abração, tchau, tchau. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos